E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E só assim eu sei, Senhor, me levantarei. E meu Senhor, és meu Rei, só em Ti esperarei. Oh, ministra sobre mim a Tua unção, Senhor. Amados, quem está triste hoje nesta noite aqui nesse lugar? Quem está alegre hoje aqui neste lugar? Irmãos, aqui é a casa do Senhor. Aqui nós encontramos a verdadeira alegria, amém? Louvado seja Deus. Então vamos se alegrar. Aleluia. Vou botar o fundo musical, saiu, ó. Glória a Deus. Tem que botar de novo, velho? Tá. Nós temos que botar de novo para mim, por favor, glória a Deus. Se puder ficar de pé, irmão, que vai essa palavra também. Que o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém? Amém. Quem encontrou aí, dá uma glória a Deus. Quero agradecer também ao Diácono Gil, sempre que a gente convida ele sempre está disponível, um homem de Deus, um homem de oração. E eu louvo a Deus pela vida dele, da família dele. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu estava até procurando o relógio, mas está aqui o relógio, né, pastor? Mas é até meia-noite, igreja. É muito bom estar na presença de Deus, sabe? É gratificante. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, 31 e 32. Diz assim: E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E eles lhe pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa. Pode tomar sua assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O título desta mensagem, a qual Deus Ele me deu, na igreja do Senhor: a salvação na tua casa, e será salvo tu e a tua casa. A salvação na tua casa, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. No início desse capítulo, igreja, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, eles se reúnem e o desejo deles, pastor Everton, era de ir para a Ásia. Mas, irmãos, quando a gente entrega a vida a Deus através da pessoa de Jesus, a Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então as minhas vontades ficam em segundo plano. Prioridade, priorizar ao Senhor em primeiro lugar.
Então o apóstolo Paulo, ele estava decidido a ir à Ásia, mas é impedido pelo Espírito Santo de Deus. Se nós observarmos, nós formos para o capítulo 9 de Atos, a gente vai ver que Saulo de Tarso era um homem perseguidor da igreja, era um homem que servia a uma seita, e ele prendia, entrava, era como se nós estivéssemos cultuando aqui, pastor. Ele entrava aqui com a carta e nos levava preso. Mas Deus, vendo, aleluia, a capacidade do apóstolo Paulo, disse: rapaz, eu vou trazer esse homem para mim. Eu vou ao encontro dele. E Jesus vai ao encontro de Paulo. Ele já estava a entrar a Damasco, e ele tem um encontro com o verdadeiro Cristo. E quando nós temos esse encontro, igreja do Senhor, a mudança. Quando Jesus chegou para mim, para você, aleluia, nós não pensamos duas vezes. Eu fui um que aceitei logo esse Jesus. E foi numa rádio, pastor. Meu pai era pastor. Vou abrir aqui um parênteses bem rapidinho. É filho de Parquelândia. Ele tinha um programa aguardando a vinda do Senhor. Hoje ele está dormindo no seio de Abraão. Eu creio nele. E ele me convidou. Eu ainda não era crente. E ele tinha esse programa, precisava de uma pessoa para manejar a máquina de som. E eu disse que eu não sabia. Eu botei empecilho. Pai, o que eu vou fazer lá no meio de crente, pai? Não, você vai apenas me ajudar. Olha só a estratégia do homem de Deus. Vai só me ajudar na máquina de som. Eu posso pagar um operador. E eu fui operar a máquina de som. Um mês, igreja do Senhor, eu aceitei a Cristo. Aquela música de J. Neto, pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida. Aí eu olhei aquela letra daquele louvor e eu disse: pai, tem algum pastor aqui? E entrou um pastor, o pastor Didi, ele ia entrar depois da programação. E foi ele que orou em mim. E hoje eu estou com mais de 26 anos na presença de Deus. Nunca pensei em desistir, pastor. Quanto mais buscamos a Deus, mais temos lutas. Quanto mais evangelizamos, mais o inimigo tem raiva de nós. Porque Deus ele morre. Então, Paulo ele teve esse encontro. Era Saulo de Tarso, Deus transformou ele em Paulo de Tarso. E foi um homem, aleluia, um homem que tinha sede por algo. Era um homem, aleluia, que não importava, aleluia, o lugar, não importava as pessoas, aleluia. Ele pregava com ousadia a palavra de Deus, e o Senhor, aleluia, o honrava com muitas vidas para o seu reino. Louvado seja Deus. Porque a gente prega, igreja, mas quem opera é o Espírito Santo. Não é só obrigação do pastor evangelizar a igreja. Essa igreja aqui, essas cadeiras são para adorar, amém? Estamos aqui adorando. Mas temos que ir lá fora também. Temos que evangelizar, temos que fazer um exército juntamente com o pastor Everton e se consagrar, orar a Deus e Deus honrar esta congregação em nome de Jesus. Então Paulo e Silas, Paulo tem um sonho à noite de uma pessoa que morava em Macedônia pedindo socorro. Então ele sai para Macedônia, vai para Filipos. Ele chega, aleluia, naquela cidade. A Bíblia diz: rapaz, o homem era tão cheio, pastor, era tão cheio, que a Bíblia diz que ele chega à beira de um rio. Ele lá começa a orar o Senhor, começa a adorar o Senhor, aleluia. E havia algumas mulheres, louvado seja Deus. A Bíblia não fala o nome de todas, mas fala o nome de uma, Lídia, vendedora de púrpura. Ela estava lá, louvado seja Deus. Ela ouve o homem de Deus e ela entrega a vida a Jesus. Lídia conhecia a Deus, mas não conhecia a pessoa de Jesus.
Porque quando a gente fala para alguém, quando a gente ministra a palavra, não, eu sei que tem Deus, mas precisa falar da pessoa de Jesus, para que Deus faça a obra completa naquela pessoa que nós estamos evangelizando. Então ele começa, aleluia, louvado seja Deus, começa a orar naquele rio, e vidas vão se convertendo, louvado seja Deus, porque era um homem temente, era um homem que vivia, louvado seja Deus, vivia do Espírito Santo, era um homem que dependia do Espírito Santo, era um homem que tinha temor e temor a Deus, era um homem que buscava, louvado seja Deus. E quando nós buscamos ao Senhor, sendo íntegro, quando nós buscamos ao Senhor, aleluia, com objetivo, porque Deus ele sonda, irmão, os nossos corações. Ele sabe, aleluia, quem é quem. Ele sabe quem é aquele que deseja almas. Ele conhece aquele que está vindo só para mim, pastor, louvado seja Deus. Porque está escrito que na igreja haverá o joio e o trigo. E que Deus irá separar naquele grande dia. Louvado seja Deus. Então esses homens, eles começam a ministrar em Filipe. Louvado seja Deus. Aí, nessa ministração, eles, aonde eles iam, louvado seja Deus, o Espírito estava na frente deles, e aparece uma jovem pitonisa, uma jovem, louvado seja Deus, uma jovem que tinha um espírito imundo, uma jovem que adivinhava, louvado seja Deus, era escrava de alguns senhores, e através da sua adivinhação, ela dava o lucro àqueles senhores. E eu, meditando mais um pouco, irmãos, essa palavra, ela é uma fonte de água inesgotável. Nós estudamos a palavra, e muitas vezes nós pregamos no mesmo versículo, no mesmo livro, e Deus ele nos dá uma outra, aleluia, uma outra direção, e a gente vai aprendendo. Por isso que é lindo e gostoso ler a palavra de Deus, pastor. Não tem coisas melhores, não tem coisa, sabe, alegria do crente. Eu tiro por mim, quando nós pregamos a palavra e que Deus faz a obra e que aquela vida aceita Cristo, é como se eu tivesse, pastor, um paraíso. É a alegria do crente, é pregar a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que aquilo que você pregar, Deus irá operar maravilhosamente. Ele irá te honrar em nome de Jesus. Adota alguém, adota o teu esposo se ele não é crente, adota a tua esposa se ela não é crente, adota o teu vizinho, o teu primo, a tua tia, adota, ora por ela, se consagra por ela, irmãos, e você ter os filhos, nós vamos ver o resultado em nome de Jesus. Então essa jovem, ela começa a incomodar os homens de Deus. Não foi só um dia não, pastor, não foi só uma hora não. Toda vez que ela via os homens de Deus pregando, ela seguia atrás deles e gritava, fazia um escândalo. Ei pessoal, ei, esses aqui, ó, verdadeiramente são homens de Deus. Então ela fazia um escândalo. E isso, Paulo foi, sabe, olhando, olhava para ela, e quando foi um certo dia, ela veio com o mesmo objetivo de tirar o foco, de chamar a atenção da população. Louvado seja Deus, uma população idolatra. E ele se vira e chega para ela e diz: olha, sai dela, espírito do diabo. Ela falou isso, e o espírito imundo saiu dela. A jovem ficou livre, e os seus senhores se iraram contra Paulo e Silas. E aí eles começam a mentir sobre Paulo e Silas. Ele chega para os magistrados de lá, aleluia, e denuncia Paulo e Silas. E esses homens, aleluia, são levados, pastor, porque a desonra nesta época era quando alguém fosse despido praticamente e levado uma surra ao vivo. Então é uma das vergonhas. Isso era para os maiores marginais daquela época. E eles se juntam com os magistrados, com a polícia daquela época, e
pegam Paulo e Silas, levam para a praça, deixam eles despidos e mete Pedro. Veio passeio, eles pegaram sozinhos, eles dois. E aí não ficou por isso. Eles são levados para a prisão. Irmãos, essa prisão não é como hoje, pastor. A prisão como hoje, você pode tomar um solzinho. A prisão como hoje, você pode receber uma visita. Mas nessa época, a prisão era um buraco. Era tipo uma masmorra. Eles colocavam o preso dentro de um buraco, as pernas, aleluia, algemada, e ficavam numa só posição. Muitos dos presos não aguentavam e faleciam. E Paulo e Silas estão lá no buraco. O buraco, pastor, que era designado para os maiores bandidos daquela época. Depois de açoitado, eles estão lá dentro do buraco. E a Bíblia diz que chega meia-noite, acredito eu, Paulo começa a orar a Deus, começa a louvar o Senhor. Será que eu e você, irmãos, hoje, a gente faria isso? Depois de uma pancada, depois de uma perseguição, será que eu e você teria ainda força para louvar o Senhor? Depois de muita perda, acredito que de 10, 2 permanecia, 8 entregava, voltava para o mundo. É o que nós estamos vendo hoje. Crentes que não podem levar uma palavra. O pastor não pode exortar ela, não pode olhar com a cara séria, porque quando a gente olha com a cara séria, a gente está com raiva. Sai logo da frente. Então eles começam a louvar o Senhor. Depois de ter apanhado muito, estão numa prisão. Eu fico assim imaginando como é que eles faziam para defecar. Porque dentro do buraco, pastor, úmido, escuro, as duas pés de 2 buracos, algemados os 2 pés em uma posição só. Às vezes nós estamos só numa posição meia hora e ainda. Mas eles estavam lá, glorificando, e começaram a louvar o Senhor. E o Senhor, à meia-noite, ele quebra cadeado, abre porta, devido à adoração de Paulo e Silas. E os presos ouvindo, louvado seja Deus. E naquela época, a igreja do Senhor, se saísse se fugisse um prisioneiro, aquele carcereiro era morto. Era o pagamento. Hoje, os carcereiros recebem propina, facilita as fugas e não dá nada. Mas lá em Roma era diferente. Se fugisse alguém, você pagava com a sua própria vida. E nessa hora, quando escurece tudo e o Senhor manda o Espírito Santo de Deus, como o Pentecoste ali naquele lugar, quebra-se cadeado, quebra-se porta, e o carcereiro estava cochilando, estava dormindo. E ele acorda. E ele já vai puxando a espada para se matar. Porque quando ele vê tudo aberto, ele se pronto, fugindo todo mundo. Eu vou morrer mesmo, vou me matar aqui, que é melhor. E quando ele saca da espada, o apóstolo Paulo, ele grita em alta voz: opa, meu jovem, calma aí. Ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E aquele homem, nesse versículo que eu li, ele diz: olha, o que é que eu faço para receber essa vida eterna? O que é que eu faço para receber esse Jesus? Aleluia! E tem gente assim ainda, pastor, hoje carente, querendo, louvado seja Deus, ouvir de Jesus, ouvir alguém falar de Jesus, e muitas vezes nós não falamos. Eu falo isso também para o pregador, igreja do Senhor. Muitas vezes a gente não aproveita a oportunidade de ministrar a palavra de Deus com ousadia e com inteligência. Às vezes eu vejo, não sei se a igreja viu os irmãos do terminal, ali na hora do espinal do expediente, pregando, gritando ali. Às vezes as pessoas vêm cansadas, vêm estressadas do trabalho ali.
nem vou. Seria melhor pegar um, descer um, parar um pouquinho. Boa noite, meu bem. Só um minutinho aí. Jesus te ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo mundo dele tenha não pereça, mas tenha vida eterna. Você já ministrou a palavra de Deus. Já está ministrando a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não usa essa estratégia. E o Senhor está olhando para mim e para você. Não vamos só esperar pelo pastor, não. Louvado seja Deus. Eu lembro, pastor, que eu estava numa equipe de missão, numa determinada igreja. E era eu e a minha segunda pessoa para evangelizar. E a gente teve uma estratégia. A gente chegava meia hora, pastor, antes do trabalho, que era todo sábado, noite a E a gente começou a orar, a se consagrar. E Deus formou uma equipe de 18 pessoas, pastor. Com as nossas orações entre jovens, senhoras, senhores. E a gente, e Deus, todo evangelismo tinha vida para Cristo. Deus ele honrava, ele salvava. Louvado seja Deus. Então esse carcereiro, aleluia, ele entrega a vida a Cristo. Devido ao bom testemunho de Paulo, o testemunho também salva. De tanto ele ouvir a oração, de tanto ele ouvir Paulo cantando com Silas, ele entendeu que existia um Deus. Que existia, através de um Deus, existia o seu Filho. Que foi através do seu Filho que nós estamos aqui nesta noite. Foi através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que hoje vivemos pela misericórdia e a graça de Deus. Porque se não tivesse a graça e a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui nesta noite, pastor. Não estaríamos aqui nesta noite. Mas somos gratos a Deus por isso. E a Bíblia diz, a Bíblia não nos relata, mas ouvindo alguns historiadores, esse carcereiro morava próximo à prisão. E ele leva Paulo e Silas, porque as feridas dos açoites estavam abertas. E eles estavam num lugar sujo. E o lugar desse cárcere podia pegar infecção, igreja do Senhor. Podia pegar bactéria. Mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos vivendo o Evangelho, o Senhor nos livra de tudo. Usa pessoas para nos dar cura, amém? Louvado seja Deus. Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus. É uma coisa simples, não irei cansar os irmãos. E ele leva os dois homens de Deus para a sua casa. E eles começam a tratar aquelas feridas. E aí, Jesus salva o carcereiro. Ah, porque ele salvou o carcereiro, é obrigado a salvar minha família? Não, meu Senhor, não. Não é automático, não, pastor. Se fosse automático, era bom demais. Se fosse assim lá em casa, eu estou com meu filho e minha filha que está afastada, mas eu creio que vão voltar. Eu tenho uma minha netinha que sempre eu trago ela para o culto, para ela ir ontem desardando. Louvado seja Deus para todo sempre. E a gente tem que perseverar. Então, eles pregam, aproveitam enquanto está sendo tratado, eles começam a evangelizar a família do carcereiro. Irmãos, apóstolo Paulo, em nenhum momento durante a sua caminhada, durante o seu viver aqui na terra, ele em nenhum momento, pastor, cessou de pregar a palavra de Deus. E não era um homem rico, não. Mas não faltava nada. Não faltava nada. Mas ele não cessou de pregar a palavra. Então ele prega a palavra para o carcereiro, prega a palavra para a família. Louvado seja Deus. E o interessante é que eu também pulei um pouquinho de Lídia. Ele prega para Lídia, e Lídia convida para ir na residência dela também. E ele prega a palavra, e a família de Lídia é salva, irmãos. A família de Lídia, uma mulher que vivia curva, é salva. E ela pede para ele ficar na casa dela por alguns dias. E isso constrangeu a Paulo e Silas, porque, irmãos, eles não paravam. Eles pregavam aqui para crescer no pastor.
pregava aqui uma semana na Parque da Serra, aí saía, ia pregar uma semana lá em Messejana, chegava em Messejana, eles pregavam e ia para Palpina. Então Paulo, ele não parava, ele era um missionário itinerante, ele não parava de ministrar a palavra de Deus. Amém? E que você seja um Paulo nesta noite, que você venha ser um Silas, que não pare de cessar a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja Deus para todos sempre. E aí esse carcereiro se alegra, a igreja do Senhor, ele encontra a salvação através do apóstolo Paulo e seu auxiliar Silas. E a Bíblia diz que eles voltam para a prisão. Volta, ninguém fugiu. O carcereiro se alegra na presença de Deus, porque quando nós aceitamos a Cristo é uma alegria, pastor. É uma alegria que a gente não consegue, aleluia, decifrar, dizer, aleluia, louvado seja Deus, porque, irmão, o crente ele é alegre, amém? O crente é alegre. Irmãos, a Bíblia não diz que depois que eu aceitei a Cristo, eu não venho a ter luta, não. Fala isso, pastor. Fala não. Quanto mais tu busca a Cristo, cinge os teus lombos, porque é luta. Mas tem um porém, um general dos generais, que jamais perdeu, jamais perderá uma batalha. Ele está na tua frente, e quando tu pregar a palavra de Deus, ele vai te honrar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele deve ter comentado com o carcereiro que ele era cidadão romano. Ele e Silas, eles tinham uma cidadania romana. E para prender um romano, teria que passar por um julgamento para poder prender. E eles já prenderam Paulo e Silas sem nenhum tipo de julgamento. Jogaram ele nas masmorras, no cárcere. E aí aquele carcereiro começa a contar aquilo para os magistrados. Os magistrados tomam um susto. O quê? Eles são romanos? Meu Deus. Solta, porque senão vai sobrar para nós. Irmãos, até isso Deus, ele trabalha. Deus sabia, irmãos, que eles precisariam sair para continuar a missão. E nós não estamos presos, pastor, não fazemos a missão. Vamos, irmãos, isso é para o pregador também. Vamos estar alerta, aleluia, vamos atrás de vidas para o Senhor, porque o Senhor tem pressa, Ele já está à porta, e já ele chega. E Ele vai cobrar de cada um de nós, tá? Todos nós seremos cobrados. Então temos que ter essa convicção de que Deus nos chamou, não foi só para estar na cadeira adorando a Ele, não. Foi para estar lá fora, pregando o Evangelho dele, e Ele te honrando e salvando vidas. E a Bíblia diz que o carcereiro vai soltar Paulo e Silas. Eu estou terminando. E quando o carcereiro chega para soltar Paulo e Silas, olha a ousadia dos homens de Deus aí. Como é? Não, os homens aí mandou soltar vocês não. Não. Volte lá, diga para ele que eles mesmos venham até nós, peçam desculpa e nos solte. E foi o que o carcereiro fez. Foi lá, os homens vieram envergonhados do que tinham feito, porque, irmãos, Paulo e Silas foram acusados de coisas que eles não fizeram. Eles não fizeram nenhum mal, não, pastor. Qual é o mal que tem de estar pregando a palavra de Deus? Qual é o mal que tem de estar orando numa pessoa demoniada, o demônio não está se retirando para fora? Qual é o mal que tem de ter mulheres à beira de um rio, você está ministrando a palavra e o Senhor operando milagre, irmão? Isso não tem crime, não. Isso não tem artigo, não. Ainda, né? Ainda não foi feito o artigo. Mas a Bíblia diz que vai chegar dias difíceis. Tem países aí que você não pode nem sonhar ter a Bíblia. Tem países aí que você não pode se vestir como crente. E senão vão dizer assim, olha, ele é crente. E nós temos a liberdade. Ainda. Por isso temos que aproveitar o tempo. E a Bíblia, e aí
os magistrados chegam para o apóstolo Paulo, para Silas, e liberam Paulo e Silas. E aí eles se preparam para aquela segunda viagem missionária. E aí começa a aparecer a pessoa de Timóteo, o jovem. Ele começa também, irmão, o desejo. É um fruto de oração da mãe e da avó. A mãe e a avó oravam por esse jovem. E ele entregou a vida a Cristo. Por isso, irmãos, nós temos as armas em nossas mãos. Nós temos a oração, nós temos a palavra de Deus e nós temos a consagração. E Deus opera. Deus opera. Deus nos faz surpresa. Ele é o Deus da surpresa. Ele é o Deus que a gente mal espera, Ele chega, aleluia. Como foi dito aqui nesta noite, Ele não vai dar, aleluia, uma prova para ti que tu não possa suportar. Louvado seja Deus. E Ele vai dizer assim: olha, confia em mim, entrega tudo nas minhas mãos e eu farei tudo. Louvado seja Deus para todos sempre. As palmas louvam o Senhor, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo e Silas se preparam para uma nova missão, em outro lugar. Então, que nós possamos não só guardar essa palavra no coração, mas praticá-la. Porque muitas vezes nós dizemos assim: que Deus guarda essa palavra no teu coração, mas nós precisamos ser audaciosos, intrépidos. Precisamos, sabe, buscar o conhecimento da palavra, o entendimento, se consagrar, e eu tenho certeza que Deus irá nos honrar. E esta foi a palavra que Deus me deu nesta noite, e eu creio que eu e você, nós vamos sair daqui da forma que nós chegamos. Vamos sair daqui com a certeza de que Deus, Ele opera no oculto, no profundo e no escondido. E Ele conhece o meu e o teu coração. E Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega a mesa aqui, o povo vai com Deus aqui, meu filho.